Fala galera do oitavo, bom dia. Vamos continuar nosso conteúdo sobre a Revolução Industrial, né? Hoje vamos falar basicamente sobre como era a vida desses trabalhadores durante essa primeira grande Revolução Industrial que a gente estava passando nesse momento aí. Então, igual a semana passada, dá um pausezinho aí, pega lá seu livro, marca texto ou lápis, e nós vamos começar na página 55, então já deixa aberto quando a gente começar o vídeo. 55, os trabalhadores na sociedade industrial, falou? Dá um pause aí. Voltou. Vamos lá. Ai. Sinusite, não é gripe não, tá, gente? É sinusite. Tá? Então, vamos lá. O trabalho, são os trabalhadores na sociedade industrial. Então, como é que eram os primeiros operários que surgiram, os primeiros trabalhadores que começaram a se utilizar daquelas máquinas que começaram a ser introduzidas, como a máquina a vapor, nós vimos na semana passada, né, as máquinas de tear e etc. Como é que era a vida desses caras, como é que era o cotidiano desses caras dentro das fábricas, fora das fábricas, tá? Então, vamos lá. Trabalho no sistema fabril-fábrica, né, gente? Concentração dos trabalhadores no mesmo espaço, a divisão de tarefas, o fim da autonomia do artesão e o surgimento do patrão foram as mudanças fundamentais que marcaram o surgimento das fábricas. Então, isso tudo a gente comentou. Concentração de trabalhadores no mesmo espaço, lembra? Os grandes empresários contrataram os artesãos e colocaram dentro das oficinas. A divisão de tarefas. Agora, cada trabalhador fazia uma parte da mercadoria. O fim da autonomia do artesão. Agora, o artesão ele não sabia mais trabalhar sozinho, porque ele não tinha mais como concorrer com o surgimento das indústrias. Então, ele teve que começar a participar também desse processo industrial. E o surgimento da figura do patrão, da burguesia, que era o dono das ferramentas, das máquinas, dos locais de trabalho, das oficinas, não é isso? Foram as grandes mudanças desse período aí. Então, vamos lá. Sublinha aí, ó. Com a mecanização, o trabalhador passou de produtor a operador de máquinas. Então, o camarada, com a mecanização da produção, ele deixou de ser um produtor, né? Ele deixou de pegar lá a agulha para costurar o couro do sapato, etc. E passou a ser um operador de máquinas. Por isso que o nome de quem trabalha em fábricas é um operário, porque ele opera as máquinas, ele cuida das máquinas. Então ele não vai botar mais a mão para fabricar o produto. O trabalho desse cara é cuidar da máquina para que a máquina não dê um problema, para que essa máquina possa fazer a mercadoria. Então ele tem que ficar lá apertando o botão da máquina para descer o negócio, suspende uma alavanca para poder levantar a mercadoria, se a máquina der uma emperrada, ele tem que já lá jogar um óleo. Então o trabalho dele não passou mais a fabricar o produto diretamente com as mãos. Ele vai cuidar da máquina, vai operar a máquina para que a máquina sim faça o produto. Beleza? Vamos lá. Pois dominava apenas uma parte do sistema de produção e não todo o processo, que a gente já viu isso aí. As máquinas contribuíram para criar um novo conjunto de valores, uma nova mentalidade nas cidades onde as fábricas se concentravam. Então, claro que todo tipo de mudança, você também tem uma mudança de pensamento dentro da sociedade. A gente vai ver isso com calma agora nessa unidade, tá? Parágrafo de baixo aí, pode sublinhar. O avanço tecnológico, cada vez mais o ritmo da vida e do trabalho, deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e do corpo e passou a acompanhar o tempo da máquina. O que quer dizer isso? Cada vez mais, gente, as pessoas antigamente, lembra, acordavam com o galo cantando, quando o sol se põe, ele já era a hora dele se recolher, não sei o quê. Agora não, passou a ser o tempo da máquina, o tempo do relógio, tudo com precisão, tudo com o tempo exato de ser fabricado, de ser produzido, de ser comercializado, tá? Então, olha, na sociedade urbana e industrial, as pessoas passaram a depender da tecnologia e sublinho, a eficiência passou a ser medida pelo menor tempo gasto na produção. Então, quanto menos tempo você levava para produzir uma mercadoria, claro que você, em 8 horas, 10 horas, 15 horas, você ia produzir muito mais mercadoria, então você seria muito mais eficiente, né? Se você produz mercadorias em menos tempo, você, consequentemente, naquelas mesmas horas do dia, você produz mais mercadoria, então sua eficiência ela sobe, né? Em outras palavras, sublinha, o tempo passou a valer dinheiro. Time is money, não é isso? Vamos lá. Nesse contexto, pode sublinhar, o relógio ganhou grande importância nas fábricas e na vida das pessoas. Aí tem até a charge bem bacana nessa primeira parte, que o cara até bota, ó, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Né? Que a gente sempre falou isso, o cara só faz uma parte da mercadoria, ele não sabe o processo completo. Então, na tirinha, ele vai se aposentar, ou seja, trabalhou nisso há 30 anos, e ele vai ver lá no final da esteira para ver o que ele está produzindo, porque ele só faz uma parte da mercadoria, falou? Então, vira a página aí, 56, vamos lá. Vai estar assim, ó.
A ditadura do relógio, sublinho, ó. Uma das mudanças de hábito mais significativas que a fábrica trouxe foi o controle do tempo, né? Você ter a hora para você entrar, a hora para você sair, a hora para almoçar, a hora para descansar. Não é isso que toda grande empresa e firma hoje ainda fazem, não é isso? Beleza, ó, não precisa sublinhar não. Diferente das áreas rurais, onde a medição do tempo estava relacionada aos ciclos da natureza, falei agora, né? As tarefas do campo, nas cidades havia a disciplina do relógio. Relógios já existiam antes da Revolução Industrial, mas a necessidade de sincronizar o trabalho nas fábricas ampliou o uso da fabricação, né? Então, assim, com a necessidade de controlar o tempo dos trabalhadores produzindo, se utilizou-se ainda mais a ferramenta do relógio, né? Com o relógio, foi possível disciplinar o horário de entrada e saída dos trabalhadores, o horário do almoço, o tempo gasto para realizar as tarefas, sublinha. Dentro da fábrica, os vigilantes supervisores garantiam que os trabalhadores respeitassem os horários. O cara até bota, não precisa olhar não. Os patrões instituíam prêmio para os operários mais disciplinados, multa para os descumpridores de horários e outras normas. O que vai ocorrer, gente? Nesse tempo aí, só para vocês terem noção, né? Se você fosse um trabalhador que você tivesse um relógio, quando você entrava na fábrica, o seu relógio era recolhido e ele só era entregue para você depois. Ah, mas você não está falando que tudo era feito no relógio? Sim, mas a ideia era o quê? Se o cara trabalhasse com o relógio, quando você está ansioso, você está na sala de aula, por exemplo, você não fica toda hora olhando o relógio, o celular, para ver se a aula está acabando, se está chegando a hora do recreio, se está chegando a hora de ir embora, é isso? Então, para evitar que os operários fizessem isso, os relógios eram recolhidos. E você realmente, quando você não tem a noção da hora, você não tem a noção do tempo, então você não sabe o que vai acontecer, se está próximo, se está perto, então você vai trabalhar do mesmo jeito, né? Então você assim começa, era uma maneira dos operários trabalharem da maneira que os empresários queriam. Tanto que ao final do período de trabalho, quando ele se aposentava, era muito comum as primeiras fábricas darem um relógio de ouro pelos trabalhos que esse cara fez pela fábrica, etc, né? Só para vocês verem o nível de perfeição que esses caras queriam, de sistemática ali do trabalho feito dentro das fábricas. Falou? Vira a página aí, trabalho feminino e infantil. Claro que vai existir, né, gente? Nem sempre essa história de você ter legislação trabalhista para defender o trabalho infantil, o trabalho feminino, isso nem sempre foi durante muito tempo, né? Então vamos lá, sobre aí, ó. A exploração do trabalho dos operários tornou-se fonte de enorme lucro para os empresários. O que quer dizer isso? Botar o cara para trabalhar não sei quantas horas por dia, né? Continua sublinhando, ó. Em geral, a jornada diária era de 15 horas e os salários baixíssimos. Imagina o cara trabalhando 15 horas por dia. O dia tem 24 horas, não é isso? Se 24 menos 15, sobra o que aí pro cara? 9 horas. Sendo que uma hora de sono, para uma noite bem dormida de sono, são 8, não é isso? Então o cara tinha 1 hora para chegar no trabalho, para sair do trabalho, para jantar, para almoçar, para ficar com os filhos. Ou seja, era uma coisa impensada. Só para vocês terem ideia, hoje a média é de 8 horas diárias, né? O cara trabalha de 8 a meio-dia, meio-dia a 1 almoço e depois de 1 às 5. Né? Nesse tempo, para vocês terem, o cara trabalhava 15 horas, olha que maluquice. Era muito tempo do cara trabalhando, o cara não tinha outra vida a não ser viver dentro das fábricas. Por conta disso, é que a gente vai ver logo depois, esses grandes primeiros industriais, olha só que maluquice para explorar ainda mais o cara. Eles começaram a construir as casas dos operários em volta das fábricas. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Aí tá lá. Pode sublinhar. Além disso, acidentes de trabalho e doenças decorrentes das condições insalubres das fábricas ocorriam com frequência, ou seja, era muito comum o cara ficar cansado e ocorrer um acidente de trabalho, o cara tá com sono, alguma coisa assim, e as fábricas não eram fábricas como a gente conhece hoje, né? Não tinha aquela segurança do trabalho, ISO 9001, não tinha nada disso, né? Então as condições eram ambientes fechados, abafados, com fumaça, então eram os mais insalubres possíveis, né? Embaixo, pode sublinhar. As mulheres entraram nas fábricas visando complementar a renda. Como os salários eram muito baixos, as mulheres então começaram a trabalhar também para poder ajudar na renda de casa. Só que, como ocorre em muitos locais ainda hoje, o salário da mulher, se o do homem já era baixo, o da mulher era mais baixo ainda, né? Então não precisa sublinhar não. Mas como legalmente viviam sob a tutela de seus pais e maridos, sublinha, seu salário não era visto como essencial para a família. Então assim, naquele tempo havia essa parte meio machista, aí não era meio não, totalmente machista da sociedade, né? O trabalho da mulher não era visto como complemento da renda, o homem que tinha que trabalhar, sustentar aquela papo que a gente conhece.
né? Logo lá, os industriais usavam a situação, sublinho, para pagar salários inferiores às mulheres. Ou seja, tudo isso favorecia com que as mulheres faziam quase praticamente o mesmo trabalho que os homens, o salário ainda era pior, né? Então, olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. O dono das fábricas, acharam? Vamos lá. Pode sublinhar. Os donos das fábricas e das minas também empregavam muitas crianças que começavam a trabalhar por volta dos 7 anos de idade. Então, além de utilizar as mulheres com salários baixos, utilizavam ainda crianças com salários mais baixos ainda. Olha que doideira. Nem direito à escola a criança tinha. Olha lá, o trabalho era monótono e cansativo, pode sublinhar. E o salário correspondia, em média, a quinta parte do que era pago para o adulto. Então, se o cara já recebia pouco, a criança recebia a quinta parte do salário do cara. Aí, ó, a moradia dos trabalhadores, ó, vamos lá. Sublinha aí, ó. A maior parte das casas operárias se localizava próximo às fábricas e eram construídas por ordem dos próprios empregadores que as alugavam aos trabalhadores. A ideia era o quê? O cara estando perto, ele não chegaria atrasado, poderia sair mais tarde do trabalho, que a casa já estaria próxima, né? Não precisa sublinhar, não, ó. As casas de 2 andares eram geminadas, ou seja, parede com parede, né? Abrigavam um grande número de pessoas, os banheiros eram fossas que ficavam fora da casa, não existia rede de esgoto, a água era fornecida em bica, poços, fontes públicas espalhadas na cidade. Nessas péssimas condições, claro, né? Diversas doenças como cólera, tuberculose atingiam com frequência os trabalhadores. A situação de miséria que viviam os operários foram descritas pelos grandes pensadores da época. Gente, isso era muito comum naquele período, os grandes empresários construírem as fábricas próximos aos primeiros, aos locais de trabalho, né? Vocês conhecem o bairro de Bangu, né? Ali não tinha nada, o que existia ali era a fábrica de tecidos Bangu, isso ocorreu também no Brasil, né? Foi a primeira grande fábrica de tecidos no Brasil e o dono da fábrica de tecidos de Bangu, ele começou a construir casas em volta da fábrica nesse mesmo modelo que a gente está falando da Inglaterra. A partir desse momento, é claro, houve a expansão das casas ao redor e foi surgindo o bairro que a gente hoje conhece como Bangu. Galera, eu vou dar uma pausazinha aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e na próxima a gente já complementa isso aí, uma nova divisão social do trabalho. Pera aí.